Olá, eu sou Elizabeth Firmino e você está no canal Poética de Orixás. Poética de Orixás, falando de Poética de Orixás, que temos que falar justamente de Orixás. E hoje é quarta-feira, é dia de Inhaçã, Oiá Inhaçã. Também é dia de Xangô, que é o Orixá da Justiça. E então, realmente é importante lembrar, né, que um dos oriquis, que são mitos em forma de poemas, que fala de Inhaçã e Xangô, dizem que assim como não existe justiça sem amor, não existe amor sem justiça. E Inhaçã e Xangô eram um casal de reis, um rei e uma rainha, né, de terras iorubás. E quando a gente diz que não existe amor sem justiça, que não existe justiça sem amor, o que a gente quer dizer é que não existe Xangô sem Inhaçã e nem Inhaçã sem Xangô. Mas principalmente que a justiça, ela é um ato de amor. Por quê? Porque ela está fazendo um bem a uma pessoa que sofreu um dano, que foi injustiçada. E ao mesmo tempo, ela também tem uma função educativa, porque ao momento que ela é aplicada, ela também traz uma lembrança da importância, né, de se respeitar os limites e de se respeitar o outro. E eu venho dizer isso porque eu sou de uma religião de matriz africana, eu sou do candomblé há mais de 30 anos, sou pesquisadora da área. Não moro no Brasil, eu moro na Espanha desde 2007. Vim fazer um doutorado aqui e fiz o doutorado. Um doutorado que no Brasil foi impossível fazer, pelo menos na minha época, né? Porque eu sou uma pesquisadora antiga. Hoje a gente tem muita gente pesquisando na área das artes cênicas, em outras áreas também, além da antropologia. Mas na minha época não era assim e eu tive muita dificuldade em vir estudar fora. Eu estou justamente criando esse canal e esse meio de comunicação para falar um pouco mais da minha pesquisa, porque como eu fiz doutorado na Espanha, então eu tive muito contato com as pesquisas da Europa, né, com pesquisadores europeus, e que pesquisaram temas muito contemporâneos, que estão pesquisando, e eu trouxe tudo isso para o meu trabalho. Porém, o motivo dessa conversa, né, além de falar de Yansan, além de falar da importância para mim da religião na minha vida e como isso me surpreendeu, inclusive, eu justamente gostaria de falar que eu tenho visto, né, com muita dor, com muito sofrimento, uma crescente intolerância religiosa no Brasil e, ao mesmo tempo, um crescente ataque às populações afro-brasileiras e principalmente as pessoas ligadas ao culto e à religião, que passou a ser demonizada já tem décadas, né? Eu mesma, no Brasil, eu tive condições de presenciar isso. E eu acho que está na hora da gente ter um pensamento mais crítico, porque as religiões de matriz africana, elas não vieram do nada. E elas também não têm nada a ver com o que essas religiões neopentecostais tentam pregar com uma proposta bastante clientelista, que é bastante evidente que o que eles pretendem é trazer os fiéis das religiões de matriz africana para as religiões deles. O que eu vou dizer é que eu acho que, sinceramente, nem para todo mundo funciona, porque eu mesma jamais poderia, com tudo que eu já li, que eu já estudei, com os 2 neurônios que eu posso ter na minha cabeça, aceitar uma proposta como essa. Mas, de qualquer maneira, eu entendo. E acho que é muito importante a gente lembrar que essas religiões surgiram no Brasil, foram desenvolvidas aqui, mas elas vêm de toda uma tradição africana que é anterior ao colonialismo da África, que seria desde o século XVI, quando realmente houve essa massificação da escravização e que a África foi praticamente esvaziada, né? E depois também com a colonização europeia na África, que foi finalizando e que até hoje existem resquícios muito fortes. Então, essas religiões, elas vêm de linhas, de linhagens que existiam antes. Então, elas são resquícios de uma cultura, de uma tradição que talvez até nem exista mais em algumas partes da África. Por isso, elas são um patrimônio vivo. E elas foram preservadas no Brasil, dentro das casas de candomblé, dentro das casas de santo. Então, ao invés de uma pessoa que é negra, que eu entendo, que passa por muitas dificuldades
e que encontra nas religiões neopentecostais uma forma de talvez até se sentir melhor, né? Se sentir menos discriminada, eu acho que vamos parar, pensar, analisar e estudar, porque você não tem nada do que se envergonhar. Eu não tenho nada do que me envergonhar. Eu sou muito orgulhosa de ser do candomblé, eu sou muito orgulhosa de ser de Inhaçã, de ter feito o meu santo em 1990, de ter recebido o meu decá. Eu sou muito orgulhosa de cada passo que eu dei dentro do candomblé e de tudo que isso representa na minha vida. Me surpreendeu sim, porque eu entrei como pesquisadora, eu era do teatro, a minha formação ela era uma formação ocidental, europeia, contemporânea, e mesmo eu sendo uma pessoa descendente mesmo de pessoas negras, eu tenho na minha genealogia, mesmo assim eu não tinha esse contato, essa referência, mas de qualquer forma me surpreendeu, porque através do amor, do encantamento, da beleza que eu vi nessas religiões de matriz africana, justamente pela estética, que foi o que mais me encantou no princípio, a partir do momento que eu passei a conhecer, a profundizar e que eu me vinculei como uma filha de santo e depois como uma mãe de santo, a partir deste momento a minha percepção de vida mudou. Então jamais na minha vida eu vou poder dizer que não foi um acerto. Para mim foi um grande acerto e eu sou muito grata mesmo a cada pessoa que eu conheci, que passou na minha vida e a cada dia que eu tenho o orixá na minha vida, porque realmente mudou totalmente a minha existência. E então eu acho que isso sim é um privilégio. Eu posso dizer que é um privilégio e que talvez seja uma das coisas mais importantes na minha vida. E eu realmente sinto muito, né, de que algumas pessoas sejam privadas de conhecer os orixás por causa do preconceito, por causa da intolerância, por causa da perseguição, tá? Porque isso pode fazer uma diferença tão grande na vida de cada um, pode ser inclusive a diferença entre a sua vida ou não. Pode ser o significado que talvez você não encontre nesse mundo. Então, axé de todo o coração, que minha mãe Inhaçã abençoe a todos vocês, porque Inhaçã é luz e ilumina, que ilumine a mente de vocês e que vocês voltem a encontrar isso que vocês têm dentro, que são os orixás, que não são pouca coisa, que vem de nobreza, vem de riqueza, vem de realeza. Axé.